Shalom para todos. Shalom, 平安。 Amém. Diga assim para mim, bom dia em hebraico assim, ó. Boker Tov. Boker Tov 就是早安。 Mais uma vez, Boker Tov. Boker Tov， Amém. Meus queridos, mais uma vez, é 再一次， motivo de alegria 就是我 estar 们 com vocês. 再一次，我真正非常高兴在我们的当中。 O Eterno sabe a alegria que está no meu coração por essa manhã estar mais uma vez com vocês, compartilhando a palavra de Deus. 我真正很喜乐，今天早上能跟你们一起来分享神的话， Vamos recitar o Shema? 好不好？我们再来重新的来宣告这个宣骂，用顶的。 好，请我们大家站起来。 Uma coisa importante que vocês já estão posicionados para o lado de Jerusalém aqui. 哎，其实你们就是要向这个什么耶路撒冷的方向。 Então eu vou voltar a minha face para lá. 哎，那我就要转向这边了。 E vocês vão pronunciar comigo. 那你 Amém? 们要跟我们一起来啊！ Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Amém. 阿门。 Amém. Ouve Israel, Adonai é o nosso Deus. Adonai é bendito, bendito seja o nome da glória do seu reino para toda a eternidade. 听啊，以色列，阿多奈主是我们的神，阿多奈主是独一神，神国度荣耀的名字是配得称颂的，直到永永远远。阿门。 Amém. Dê uma salva de palmas para o Eterno nessa manhã. Podem sentar. 好，请坐。 Gostaria que vocês pudessem curvar suas cabeças. Nós vamos fazer uma oração bem pequena. 我们请低头一起来祷告。 Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. 亚伯拉罕、以撒、雅各的神， Nessa manhã, 今天早上 abre nossas mentes 打开我们的心思， para entender a tua palavra. 让我们能明白你的话语， Abre os nossos corações 打开我们的心灵， para receber 能来领受， o conhecimento 来认识你， da tua palavra. 认识你的话语， E que possamos crescer ainda mais na tua presença. 在你同在里，我们来成长， Que possamos nos alinhar cada vez mais contigo. 让我们能更与你对齐， E que possamos fortalecer nossa fé em Yeshua como nosso Messias. 在耶稣弥赛亚的里面，我们的信心能坚强， Que possamos assim crescer na tua presença. 在你的同在里来成长， Não em termos de números, 不是数目， mas crescemos em qualidade. 但是在品质上的成长。 Nós te pedimos hoje e para todo sempre. 从今天直到永远， Em nome de Yeshua HaMashiach. 奉耶稣弥赛亚的名， Todos Amém. dizem amém? 阿门。 Amém. Queridos e amados irmãos, Amém. aqui na tela, 亲爱的弟兄姐妹，在荧幕， vocês estão vendo o título A Segunda Vinda do Messias. 我们在讲到弥赛亚的再来。 E nós propomos para falarmos rapidamente nesse início 所以我们很快的要来讲， sobre os sinais da vinda do Messias. 那我们要来看一些这样的一个讯号，还是前兆。 Pergunta ao seu irmão assim de lado: Você está esperando o Messias? 你问你旁边的弟兄姐妹，你有期待弥赛亚的再来吗？ Você está esperando Yeshua? 你真正在期待吗？ Você crê que Yeshua voltará logo? 你相信弥赛亚要再回来了，很快了吗？ Se você crê que Yeshua voltará logo, diga amém. 你就说你说很快要来了，说阿门。 Dê mais um forte amém.
大声一点， Adonai é Deus, é rei e fiel para cumprir sua palavra para 我们 todo 的 sempre. 神主他是王，他是神，他是信实的。 Amém. 阿门。 Queridos e amados irmãos, como nosso irmão Jerry falou ontem, toda a nossa mensagem começa do antigo para o novo. É 我 uma 们 ponte. 昨天郭弟兄有讲说，我们的信息都是从旧约到新约的。 E a esperança do Messias é algo muito forte. 真正我们期待弥赛亚再来，这是很重要的事情。 De Gênesis à Revelação, de Gênesis ao Apocalipse, fala sobre a volta do Messias. 从创世纪到启示都讲到耶稣的弥赛亚的再来。 Tanto fala sobre a primeira vinda, como fala-se também sobre a segunda vinda. 他讲说关于他第一次的来，跟他第二次的再来。 E, queridos e amados irmãos, estejam bem atentos nessa manhã para o que nós vamos estar passando para vocês. 所以，亲爱的弟兄姐妹，你早上很注意听来了解。 Vocês sabem que Moisés foi um grande homem diante do Eterno. 你知道这个摩西是个很伟大的人， Moisés viu a glória do Eterno de uma forma muito próxima no Monte Sinai. 你知道摩西跟我们的永生神在西乃山有很亲近的关系。 Mas o Eterno falou para Moisés. 那永生神向摩西说什么？ O versículo que está na tela, Deuteronômio 18 e 18. 在申命记第18章18节， Do meio de seus irmãos lhe suscitarei um profeta semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e eles lhe fará tudo o que eu lhe ordenar. 我必在他们弟兄中给你们兴起一位先知像你，我要将当说的话传给他，他要将我一切所吩咐的都传给他们。 Então as profecias sobre a vinda do Messias estão em todos os lugares da Sagrada Escritura. 关于弥赛亚的来临，是充满在这个旧约的经文里面。 O homem que viu a glória do Eterno bem de perto, como Moisés. 摩西他真正看到神的荣耀，非常的这样的亲近。 O Eterno usou para dizer que um profeta, ele coloca, está aqui claro, semelhante, mas quando você estuda nas Sagradas Escrituras, é como se fosse assim, vai vir um bem mais forte do que eu. 然后其实永生神向摩西说的时候说，其实后面要来的一个是比你更强的。 Amém? 啊，那 Então, todas as Sagradas Escrituras, as profecias, apontam para Yeshua, a sua primeira e segunda vinda. 旧约的预言就像是谁？像弥赛亚第一次、第二次的降临。 Eu achei importante que a irmã aqui no momento de louvor, ela disse, as profecias se cumprem em ti. As profecias falam sobre ti. 刚才我们在唱的歌，真正是全部的这样的预言都是是向耶稣来这个指标来讲的。 Depois dessa profecia falada por Moisés, você vai ver que bem muitos anos depois, vem um profeta Zacarias, 然后这个向摩西这个预言以后，然后好几年的撒迦利亚先知也讲， ele diz, e fala-lhe dizendo, assim diz Adonai Sevaot, Senhor dos Exércitos, eis aqui um homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Eterno. 对他说：“万军军之耶和华如此说：看哪，那名称为大卫苗裔的，他要在本处长起来，并要建造耶和华的殿。” Queridos e amados irmãos, ainda isso vocês vão lembrar de ontem, do estudo que nós demos aqui, 你还记得吗，弟兄、亲爱的弟兄姐妹们？昨天我们所讲的 quando o Eterno disse a Moisés, disse a Davi, 永生神向大卫讲什么？ a tua casa, porém, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre. 你的家和你的国必在我面前永远建立，你的国位也必坚定直到永远。 O Eterno disse a Moisés que viria alguém maior do que ele. 然后这个永生神说，以后会比你来的比你更强的，就是比大卫王更强的一位王。 E em outras palavras, o Eterno disse ao maior rei de Israel, Davi, que também viria um rei mais forte do que ele. 所以呢，神向这个大卫是他们以色列的最伟大的王，后面要来的那个王是比他更强的。
E quem é este rei maior do que Davi? 这个比大卫王更伟大的王是谁？ Qual o nome dele? 他叫做什么名字？ Quem pode dizer? Amém. 就是弥赛亚。 Agora veja bem, quando você vai estudar sobre a vinda de Yeshua, 当你在研究弥赛亚的再来的来临， é preciso que você tenha cuidado com o estudo que você vai estar lendo. 所以你在这个研读的时候要很小心， O que você estudar tem que estar baseado nas Sagradas Escrituras. 一定是要根据上帝的话语的。 Cuidado com as falsas doutrinas 现在有很多虚假的教义， que deturpam a imagem das Sagradas Escrituras. 真正是它是偏离圣经的教导， Doutrinas de homens 这是人的道理， inventados por eles mesmos, 就是当中的弟兄姐妹自己发明出来的， sem base bíblicas. 都没有圣经的基础。 Se você quer estudar sobre a vinda de Yeshua, 你如果要研究关于弥赛亚的， claro, você vai ver de Gênesis a Revelação. 你从创世纪到启示录， Mas esse aqui você tem nesse PowerPoint os principais livros que lhe ajudam a entender todos os assuntos que começamos desde o início da conferência até agora. 这个 PowerPoint 的这里有几段的经文，能帮助你清楚的知道弥赛亚关于弥赛亚的事。 Se puder, escreve esses livros, 那 os nomes 你 desses livros. 所以你就把它抄起来，你好好的去读。 Em cima nós colocamos para exemplificar rolos, que cada livro desse é um rolo. 你看到那一个以前这些的古卷这些都是圣经的抄写的版 E 本。 abaixo uma foto de um pergaminho antigo do livro de Apocalipse. OK Pergaminho. 这个也是这个这个叫启示录的古卷， Entenderam? 你们懂了吗？ Diga amém. 阿门。 Cuidado com falsas doutrinas. 你要注意不要去那一个偏离的教导。 Os sinais da vinda de Yeshua. 然后主基督再来的前兆。 Irmãos, como professor, eu sempre gosto de falar da palestra envolvendo o povo. 所以我是一个老师，常常在教导，我就希望你们更多的参与。 Então, eu gostaria de ler esse título em português, vocês lerem comigo. O pastor Chang vai ler em chinês, vocês repetem com ele. 好，那我读普文的普文就跟他这个波你会读普文，你就跟他读普文。我读中文的时候，你跟我一起读中文，好不好？ Se vocês não lerem em português comigo, eu vou ler em hebraico, ok? 你读普文，我读普文，你就跟我读普文，我不会读希伯来文的哈。 Diga assim comigo. Os sinais... 我希 Olha, mais forte um pouco. São em chinês, vamos ler mais forte. Vamos lá. 普文你要强一点，等一下中文会比你们强哦。 Os sinais da vinda de Yeshua. 中文来，主基督再来的前兆差一个字哈，错了，再来的前兆。 Em chinês parece que foi mais forte. Não foi? 他说中文的比较强哦。 Mas vamos lá. 好， Na realidade, nesses sinais, vocês vão ver um resumo de nossas mensagens. 你在看这个前兆的时候，你就会看到我们这个信息的一个大纲。 Então vamos ver esse primeiro sinal. 好，我们来看。 Ontem o jovem me perguntou uma coisa muito interessante. 昨天有年轻人们来问我一个很有趣的问题。 Ele disse, Rabino, Pastor Rabi. sempre as pessoas perguntaram, aliás, pregaram que Yeshua estava para vir em breve. E anos se passaram, e tempos se passaram e ele não veio. Como é que o senhor sabe que ele está próximo a vir? 他说历代里很多传道人讲说耶稣快来了，耶稣快来了，到现在都没来，那是真正哪时候要来啊？ Foi uma pergunta muito importante. 这是很重要的问题。 E uma coisa que eu acho bonito aqui é que os jovens também estão todos atentos à palavra. 那我相信这个很好，因为你们很注意在听。 Que o Eterno continue abençoando vocês. 愿永生神赐福你们， Salmo Sinfonia. 神赐福你。 Amém. O retorno dos judeus para Israel em alta escala. 所以这个前兆就是说，犹太人会大规模的返回以色列，其中一个前兆。 Desde 1948, depois da proclamação da independência de Israel, 当1948年这个以色列恢复独立的时候，
que nós judeus estamos retornando para Israel. 从那时候开始，很多犹太人都一直在返回到以色列， Retornando em grande escala, 而且是一个大规模的， retornando de diversas partes da terra, 而且是从世界各地返回以色列的， de diversos países, 在很多的国家返回， da Etiópia, 在这个埃及、埃塞比亚 do Iêmen, 这个也门、亚门、也门、 da Rússia, 俄罗斯、 da Índia, 印度， de outras partes da Oceania, 在这个大洋洲、 da Europa, claro, 欧洲当然很多， e também das Américas. 还有美洲， Os judeus estão retornando para Israel. 全地的犹太人都在返回以色列， Judeus também estão retornando da China para Israel. 还有从中国回以色列的。 Por exemplo, aqui vocês estão olhando para esse PowerPoint 你看到这个 PowerPoint， e vocês estão vendo judeus de diversas faces. 你会看到这是全地的不同的犹太人。 Aqui vocês estão vendo judeus da tribo de Manassés, 这是马拉西的这个族的犹太人， que retornaram de uma região da Índia. 这是在印度的一个地方回去的。 E aqui vocês estão vendo eles vestidos com a farda do nosso exército. 你看他们是穿这个以色列的军装， Retornaram para a terra dos seus pais. 那就回到他父家的地。 Deus é fiel. 神是信实的。 Diga assim para o seu irmão: Deus é fiel. 你跟旁边弟兄姐妹说，上帝是信实的。 Deus é fiel para cumprir com a sua 他 palavra. 说，上帝是信实的，要来成就他的 Louvado 应 seja o 许， nome do Eterno para todo sempre. 将荣耀称赞归给我们永生的神。 Do outro lado, 这一边 vocês verem que é bem parecido com vocês. 很像你们啊， São os Kaifengim Jews, os judeus de Kaifenim. Agora eu vou traduzir do chinês para vocês. É uma região da China 这是中国的一个地区， onde faz divisão com a Rússia, 在这个俄罗斯的边界， a qual tem uma comunidade judaica muito antiga. 那是一个很久的犹太族群。 E esses judeus também estão retornando para Israel. 这些是华人的犹太人，他们已经返回这个以色列。 Eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês. 我要跟你讲一个很重要的事情， Os irmãos chineses também podem ter o mesmo sangue israelita, 很多中国人是有犹太人的血统的， porque o povo de Deus foi espalhado entre todas as nações. 因为犹太人分散在世界各地。 Mas mesmo se tiver ou não, 就是说有血统还是没有血统， individualmente falando, 就是说个人来讲， nós somos unidos pelo Espírito, 那我们也是在圣灵里面重生的 somos unidos pela fé. 我们是因信称义的在一起。 Amém. Amém. Tem muitas semelhanças entre o povo judeu e o povo chinês. 其实中国人跟犹太人很多相似的地方 Sem falar que os judeus americanos gostam muito da comida chinesa. 所以特别在美洲的犹太人非常喜欢中国餐。 Amém. 阿门。 Aqui embaixo, os irmãos estão vendo 这下面 judeus da Etiópia que retornaram. 这是这个在埃塞比亚的犹太人回到以色列， Também com a farda do nosso exército. 你看也是以色列的军装。 Normalmente vocês viam judeus 当你看到一位犹太人的时候， assim da minha cor, com o nariz puxado 通常这个鼻子是很高的 e moreno claro. 还有是半黑， É, claro, claro. 你懂比较白的，比较白了哈。 Ou judeus loiros, cabelo amarelo, 还有金头发的 como a minha esposa, 像我太太她是金头发的 como a nossa irmã ali que é descendente de judeus. 这个我们这个伊萨多的 Albert 的这个妻子，她是犹太血统的，她是犹太人的血统的。 Agora que o Alberto parece ser israelense também. 有可能这个 Albert 他有犹太人的血统， Mas aí você vai ver que não tem judeu só dessa semelhança. Você vê aqui judeu negro 但是你会看到不是就从外表，你看有黑人的犹太人 e judeu asiático.
judeu de face 但 asiática. 是你看到他的面孔是亚洲的面孔， Desse lado aqui, os irmãos estão vendo judeus do Brasil retornando para Israel. 这是在巴西的犹太人返回以色列的。 Deixa eu mostrar uma coisa bem interessante a vocês nessa foto. 这个相片里面很有趣的是什么？ Vocês estão vendo aquele judeu baixinho no meio? 你有没有看到中间这个犹太人比较矮的， Assim baixinho como eu. 像我一样？ Se chama Natan Sharansky. Natan Sharansky， Nascido na Rússia. 他是在俄罗斯出生的， Ele pegou 9 anos de cadeia 他被关了9年。 na época da ex-União Soviética 就是俄罗斯，就是过去俄罗斯比较严谨的时候， só porque decidiu veementemente retornar para Israel. 他只说他要返回以色列，就被关了9年。 Mas em 1986, 但是在1986年， ele fala em seus discursos sempre dessa forma. 他常常会演讲， De manhã eu estava em uma cadeia da ex-União Soviética 然后呢，他这个旧的这个俄罗斯的，他就上去一张桌子， mas à tardezinha eu estava orando no Muro das Lamentações. 那下午他就在这个像这个哭墙在那边祷告。 O Deus de Israel tem poder. 他说啊， O Deus de Israel tem 他 poder. 说以色列的神是有能力的。 Diga assim: 你这么说， o meu Deus tem poder. 我的神是有大能力的， O meu Deus tem poder. 我的神是有大能力的。 Mas não diga assim fraquinho. 你不要就好像不相信着讲啊。 Quando nós judeus dizemos que Deus tem poder, 我们犹太人是说，当说神是有能力的， porque nós sabemos o que o Deus de Israel pode fazer. 因为我们确信他真正能做。 Olhe para essa tela. Olhe para esse PowerPoint 你看这个图片， e veja o cumprimento da profecia bíblica. 因为他一定会成就他的应许。 Eu quero só dizer uma coisa a você. 我要跟你说， Se você tem pedido alguma coisa ao Eterno 你如果向永生神祈求什么， e você acha que é algo que é difícil de se realizar, 你觉得说，我求的这个真是很不可能发生的事情， lembre desse PowerPoint. 你就想到这个 PowerPoint， O Deus que faz os filhos de Israel retornar para sua casa 这个神从全地让他的百姓返回以色列的神， é o Deus que pode resolver o seu problema. 也是神能解决你生命中一切的问题的。 Que entre retornar os filhos de Israel e o seu problema 我跟你讲，让这个以色列人从全地返回以色列，跟你个人的问题， os seus problemas são bem pequenos. 你的问题是小的不得了。 Quem pode dizer amém? 阿门。 Segundo sinais da vinda, desculpa, mas que eu falo melhor em hebraico. Tem hora que a cabeça mistura hebraico com inglês e português, mas vamos nós. 有时候我这个希伯来文跟普文是会混的啊。 E agora, com o Jerry, com o pastor Chang, vocês terminam aprendendo mandarim. 所以我跟郭弟兄、跟詹姆斯的，我需要学中文了。 Rumores de guerras. 这不是战争的谣言了，是战争的风声了哈。OK， Ontem, os irmãos ouviram nosso irmão Jerry falar sobre a mobilização de Magog e os seus aliados. 我们昨天有听到郭弟兄，就是说北方的一个要攻击的这样的一个方案啊。 E o nosso irmão me perguntou assim: 有 Rabino, 弟兄来问我， como é que você sabe que está próximo isto aí? 你怎么知道说这个已经很近了呢？ Porque os países do cenário que o nosso irmão falou ontem, 昨天我们所提的那几个国家， eles já estão fazendo acordos muito avançados entre si. 其实他们中间已经协调很久的，要一起攻打以色列。 Só um exemplo: a Rússia já mandou as baterias antiaéreas S-300 e S-400, tanto para o Irã, também como está equipando a Síria dentro dela. 你知道俄罗斯已经把那个反弹的这个反弹这个飞弹的那个机器都已经运到这个伊朗跟叙利亚。 Então, em outras palavras, o cenário de Ezequiel 38, que o nosso irmão falou, está avançando cada vez mais. 以西结38章在预言的说，这个北方要侵入以色列人，这个已经准备很久了，已经很前进了。 Os acordos estão cada vez mais apressados. 而且这个敌人的协调是越来越近。 Você vai ver um exemplo pequeno da luta contra o Ocidente
E o Oriente, por exemplo, 你如果我用个例子，就是说东方跟西方的征战 o Oeste e o Leste, como o nosso irmão falou ontem. 啊，我们昨天有讲到东方跟西方的这个 Veja a Venezuela, bem perto de vocês 我 aqui. 们来看我们隔壁这个委内瑞拉， Os Estados Unidos, Israel e o Brasil quer a abertura da Venezuela. 那你看，就像美国、巴西，哦，还有Brazil 以 Estados Unidos, 美国 Israel. 啊，还有以色列，他要这个委内瑞拉是开放的， Estão apoiando o novo presidente Guaidó. 哎，在支持这个新的拐舵的这个代替的总统。 Mas de um outro lado, 但是你看另一边是谁？ a Rússia, 俄罗斯、 o Irã, 伊朗、 a Turquia, 土耳其， que na explicação do nosso irmão ontem, a Turquia é comparado com Togarma, 哎 que está em Ezequiel 38, 哎，所以土耳其，你看他们这几个国家都是在反对的， estão apoiando o inverso. 刚好但是相反的。 Então, dentro da Venezuela, 你在这个委内瑞拉里面， você vê um cenário semelhante que o nosso irmão explicou ontem. 就是你看这个两端的一种的征战， O oeste de um lado 西方 e o leste do outro. 还有东方， Rumores de guerras. 这是什么？就是战争的风声。 Yeshua está voltando. 耶稣呀，这个弥赛亚要回来了。 Diga assim para o seu irmão fortemente hoje: Yeshua está voltando. 跟旁边的这样说：耶稣快再来啦！ Yeshua está voltando. 耶稣 Quem 快 pode 再 dizer 来啦！ amém? Yeshua está voltando. Aleluia. 哈利路亚。 Terceiro, reunião das nações contra o Estado de Israel. 第三个就是列国联合要反对以色列。 O número de inimigos de Israel tem aumentado. 以色列的敌人天天在增加， Apesar que Israel quer a paz, 虽然以色列人渴望是和平， mas muitos países querem guerra com Israel. 但是很多列国就是要跟他战争。 Israel é tão vigiado e tão visto 你看，大家都是在看以色列。 que o exército de Israel não pode matar um rato que já sai no jornal. 你知道吗？以色列人不能打死一只老鼠，一只老鼠就会出报纸。 E no exército de Israel nós temos muitos jovens, 你看，在以色列很多年轻人， porque em Israel todos jovens, tanto homens como mulheres, servem ao exército de 你知道 Israel. 吗？在以色列，男女年轻人都要去服侍兵役。 E tem que ter cuidado, se atirou num rato, se o rato veio de outro país, sai no jornal, sai na revista. 要小心了，这个老鼠是从其他国家来，你杀死就出报纸了。 As nações procuram uma desculpa para se levantar contra Israel. 只要他们能拿到一个原因，他们就想攻打以色列。 Mas eis que não dorme nem cochila o guarda de Israel. 但是呢，这个不睡觉不打盹的神一直在看守以色列。 Amém? 阿门。 Quarto ponto, 第四， decadência espiritual e crescimento da apostasia. 你会看到就是什么属灵的衰败和什么被教的增加。 Mais uma vez eu digo a vocês, 啊，我再一次跟你们说， cuidado com falsas doutrinas, 你要注意这个错误的教导。 porque o trabalho da apostasia é desmanchar o que foi aprendido. 你知道被盗是什么？把你本来的福音的根基拆掉，用假的来取代。 De levar para um caminho que vai lhe separar do eterno. 他会把你带到一个什么？一个离开永生神的道路。 Ame a sua congregação. 你要爱你的教会，你的这个群体。 Ame os ensinamentos da sua congregação. 你要真正爱神的教导在你的教会里面， Ame o seu pastor. 爱你的牧师， E o pastor amará a palavra sempre. 你的牧师一定要爱慕神的话， Procure alinhar-se com Deus. 你一定要与神对齐。 Tudo que a minha pessoa e o Jerry têm ensinado aqui é baseado na palavra. 这几天郭弟兄跟我们家教都是根据神的话在教导你们的， Não deixe os falsos mestres 不要把你的这个信仰交代一些欺骗你的。 mudar a sua mente. 那所以你一定要更新你的心意。 Abra, por gentileza, as Sagradas Escrituras 我们打开神的话语， no Novo Testamento, 在新约 segundo Tessalonicenses, 啊，这个帖撒罗尼迦的后书，圣经打开圣经，帖撒罗尼迦后书 capítulo 2, 第2章 versículo 1
第一节， e versículo 2. 还第二跟第二节 Eu vou deixar o pastor Chang ler em chinês 啊，我这个张牧师会读中文， e ele vai ler em português, 那我读普文， porque minha Bíblia está em hebraico. 因为我的圣经是希伯来文。 Amém. Eu vou. Tá bom. Tem que usar duas versões aqui, tá? Multiversões. Um dia a gente vai falar tudo a mesma língua. 感谢神，有一天我们就不需要翻译了啊。 Amém. No, OK， 我有了。好，我们来读中文。来，弟兄们，论到我们主耶稣基督降临和我们到他那里聚集，我劝你们，无论有灵、有言语、有冒我的名的书信，说主的日子现在到了，不要轻易动心，也不要惊慌。 Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Yeshua, o Messias, e a nossa reunião com Ele, pedimos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente, relatando sobre a sua vinda para nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo nenhum. Não deixe que ninguém os engane 不要让 de 人 modo nenhum. 来欺骗你。 E aqui em hebraico diz uma coisa assim: 在这个我的希伯来圣经是很重要的一个事情， não deixe confundir a sua mente. 不要让人来混乱你的心思意念， Não deixar bagunçar a sua mente. 不要让人来混乱你的心思意念， Porque o espírito de apostasia tem trabalhado muito em meio às igrejas 因为这个在末世的时候，被盗的灵会充满在教会中， para desviar da santa doutrina. 他就是要你偏离纯正的信仰。 Lembrem da mensagem de ontem: cuidado com os teatros. 注意昨天不要被那个戏剧的这样的迷信。 Porque enquanto a peça está sendo realizada, é tudo bonito. 因为你在演戏的时候都很漂亮， Depois a peça acaba, todo mundo vai embora. 那戏剧完了，大家就回家了。 E aquela ilusão acaba. 但是那一个假象就完了。 Hoje você vai ver diversas igrejas 你今天看到很多的教会， oferecendo curas, 哇，他这样你说你来这里得到医治， melhoria financeira, 你来这里你的财务会兴旺， solução para tudo. 你全部的问题都会帮你解决， Não deixe enganar, 不要被欺骗， porque a solução está aqui. 因为真正的解决是在神的话语里面， O verdadeiro ensinamento está aqui. 真正的真理解答在神的话里， Você não precisa mudar da sua congregação. 你不是要换到其他的教会， Você não precisa sair procurando soluções por aí. 你不要去外面找你的解答， A solução está na palavra. 你要回到神的话 A 语当 solução 中， está na palavra de Deus. 在神的道里 A 面， solução está aqui. 这个就是解决。 O eterno Deus é fiel 永生神是信实的， e a sua palavra é verdadeira. 他的话语是真实的， Creia, 相信 se alinhe com Deus 你要与神对齐， e Ele lhe dará força 他会给你能力 para vencer todos os desafios. 来胜过一切的挑战， Não é o lugar que você vai, 不是你去的地方， mas é o seu comportamento diante de Deus. 是你在神面前的态度， É a sua fé, 是你在神面前的 é 信 a 心， sua obediência, 是你在神面前的顺服， é a sua observância da palavra 是你很认真的在观察神的话， que vai fazer a diferença. 这是最大的差别。 Amém? 阿门。 Queridos irmãos, 亲爱的弟兄姐妹们， quinto sinal, esfriamento da fé entre os seguidores do Messias. 就是呢一个现象是说，弥赛亚的跟随者之间的什么信徒会降温、冷淡。 Até agora Yeshua não veio. Será que ele vem? 然后我就说，哎呀，这个弥赛亚要再来，怎么还没来呢？
Tanto que já pregaram e ele não veio. 啊，这么多传道人说要快再来的，快再来的，怎么还没来呢？ Você que é crente desde a infância, 你从小的时候， vocês desde criança que meu pai prega que Yeshua vem, 你从小就听到你的父亲说呀，弥赛亚要再来了， e até agora ele não veio. 到现在都还没看到。 Por exemplo, eu como judeu, 像我是犹太人， desde criança 我小时候 que nós falamos sobre a volta do Messias. 我们就讲说耶稣要再来了。 Mas onde está o Messias? 啊，你说，但是弥赛亚现在在哪里呀？ Até agora Yeshua não veio. 那现在这个弥赛亚没回来呀， E começam as dúvidas. 你就开始怀疑 E essas dúvidas 啊，这些的怀疑， procuram esfriamento. 它会带给你信仰的冷淡， Traz esfriamento. 降 Traz 温， desânimo. 给你什么灰心。 E muitas vezes as pessoas começam a se apegar tanto às coisas mundanas que 所以呢， esquecem a vinda de 所以 Yeshua. 你就会转向，把你的专心什么追求世界的东西，忘记这样的盼望。 E começa a se confiar mais no homem, 那你就开始什么？开始相信人， nos governantes. 相信这些执政掌权者。 É claro, você pode votar em alguém e achar que aquele alguém vai trazer coisa melhor. 啊，你可以投票给一个总统，你相信说他会带来给你更好的生活。 Mas nunca espere 但是我跟你说，不要期待， que tais governantes serão perfeitos. 没有一位地上的执政掌权者是完美的。 Porque perfeito, como governante, só o Messias será. 有一个完美的掌权者，就是只有弥赛亚。 Você pode glorificar o Eterno essa manhã? 你可以坐在这里。 Você pode exaltar o Eterno? Como que eu não estou ouvindo? Você pode exaltar o Eterno? 你可以来高举我们永生神吗？ O líder perfeito virá. 这个完美的领袖掌权者会来， E esse líder 这个领袖 é Yeshua ben David. 就是这个大卫的子孙弥赛亚。 Diga assim comigo em hebraico: Yeshua 跟我说，耶稣呀 ben David. ，Ben David， Amém. 阿门。 Sexto, 第六， o crescimento de judeus aceitando a Yeshua. 有一个现象就是，更多的犹太人会接受主耶稣基督弥赛亚。 O número de judeus aceitando a Yeshua como Messias está aumentando. 这几年就是很多犹太人在接受耶稣基督。 Não é fácil muitas vezes pregar Yeshua para os judeus. Não é fácil， Não é fácil. 要向这个犹太人传耶稣，相信耶稣是不容易的， Porque há barreiras históricas. 因为有很多历史的拦阻。 Vocês sabem que muitos cristãos no passado mataram judeus. 你知道很多过去的基督徒是杀害犹太人的。 Não os cristãos chineses. Cristãos Não, chineses não. 我不是讲中国人的信徒， Mas os cristãos europeus. 在欧洲的很多基督徒杀害的犹太人 Na Inquisição. 啊，就是在这个宗教逼迫的时候， No Holocausto. 哦，就在大屠杀的时候。 E para você muitas vezes pregar para os nossos irmãos judeus, 所以你现在要跟我们这些犹太人的兄弟来传福音的时候， você não pode mostrar o Yeshua da religião. Tem que ser o Yeshua das Sagradas Escrituras. 你不能用你宗教背景的弥赛亚来向他传，你要跟他讲是从圣经里的耶稣这个弥赛亚来向他讲。 A minha avó paterna 啊，我这边的爷爷 não cria em Yeshua como Messias. 啊，他不相信弥赛亚。 E foram anos eu e meu pai pregando para ela, para que ela aceitasse. 那我跟我爸爸一直向他们传福音， Era difícil. 很难。 Era debates. Horas de debates. 我们就用很多时间在那边争论。 Mas 4 dias antes de ela falecer, 但是呢，他在过世的4天前， ela aceitou a Yeshua como rei de Israel, 这是奶奶啊，就说他就接受了弥赛亚， como Messias. 接受耶稣是他的弥赛亚。 Você pode dizer amém? 你说阿门。 Os anos de pregação trouxe bom resultado. 那你好几年的传讲，到最后还是有结果的。 A minha avó materna, 哎，那我这边的也是另外一个妈妈这边的 como diz em português, eu a ganhei para Yeshua 啊，像说普语说，我是引导他来认识弥赛亚的。 quando ela já estava no UTI. 他被这个入院，在这个加护病房的时候，
É importante que você possa orar 我跟你讲，你真正能祷告， por nós judeus que levamos a palavra de Yeshua para outros judeus. 所以你要为我们祷告，让我们这些犹太人能把这个弥赛亚带到更多的我们犹太的弟兄妹们。 Para que o Eterno nos encha de conhecimento, 求神给我们充满认识他的知识， de unção, 恩高， para trazermos o cumprimento da palavra de Deus. 让神的话语能成就在我们的当中。 O rabino Shaul, o rabino Paulo, ele disse o seguinte: 有一个拉比，这个小屋保罗是这么讲： o evangelho de Deus é poder para a salvação de todo aquele que crer, primeiramente do judeu e também do grego. 你看这个使徒保罗讲什么？他说：“福音本是神的大能，要拯救一切相信他的人，先是犹太人，后是希利尼人。” Ore, compartilhe a mensagem para que também outros judeus, como o rabino Bonney, possa aceitar a Yeshua como Messias. 为我们祷告，让更多的人像我一样，他们有一天能来认识弥赛亚。 Porque aceitando a Yeshua como Messias, 当一个犹太人相信耶稣是弥赛亚， eles vão ganhar mais outros também para 因为 Yeshua. 他们就会去得的更多的犹太人。 Então o Eterno ele vai fazendo esse trabalho maravilhoso. 我相信永生神会来动这个善功。 Em Israel também existem muitos discípulos que são como Nicodemos. 在以色列的时候，有很多门主像尼哥底母一样， São discípulos secretos de Yeshua. 他们是一个隐藏的这样的门徒 São judeus ortodoxos, 他们是一个很传统的那些犹太人， mas creem que Yeshua é o Messias. 但是呢，他们已经接受了弥赛亚。 Então nosso trabalho é ir semeando, 那 a 我们的 palavra. 工作就是不停的撒种。 E o número de crentes em Yeshua vai crescendo, vai 那 aumentando. 所以这个末世的一个前兆就是更多很多的犹太人会来接受弥赛亚。 Você pode dizer amém? 你说阿门。 Você vai continuar orando pela salvação de Israel. 所以你要继续的为犹太人的得救祷告。 Se você tiver um irmão judeu perto de você, você vai conversar com ele sobre o Messias? 如果有犹太人的朋友在你旁边，你会不会跟他传讲弥赛亚的事情？ Amém? 阿门。 E os dois vão ali estudar juntos e a unção de Deus poderá descer. 你们可以一起来认识弥赛亚，来一起来成长 E o resultado vai ser bom. 你会看到好的结果， O resultado vai ser maravilhoso. 会有一个奇妙的结果。 Sétimo ponto, a volta ao primeiro século. 然后呢，第七就是会转向第一世纪。 O engraçado, irmãos, uma das coisas importantes que é preciso que você entenda é que para que você possa prosperar espiritualmente, você tem que voltar para o evangelho das Sagradas Escrituras. 就这么，你要我们的生命能兴旺，我们常常要回到圣经里面， Para o evangelho do Novo Testamento. 我们要回到新约的福音里面。 Hoje você vê vários tipos de evangelhos sendo pregados. 你会看到现在很多不同种的福音在传讲。 E nós achamos esquisitos porque é totalmente diferente do evangelho do Novo Testamento. 但是你会看到现在传的福音跟初代教会传的福音是不一样的， Então você tem que voltar para o primeiro século. 所以你要回到初代教会的福音。 A Bíblia, como é que eu posso voltar para o primeiro século? 那我怎么转向第一世纪的福音呢？ Estudando a palavra. 继续来研读神的话， Estudando cada vez mais a palavra. Estudando cada vez mais a palavra. 你更多来读神的话， E buscando entender a nação de Israel. 然后你去了解认识这个以色列国， O chamado da nação de Israel. 你认识以色列国的呼召， E também o seu chamado como crente no Messias. 然后这些犹太人变成信徒的时候，他们的呼召。 Então você vai entender que no primeiro século, judeus e gentios 你会看到- viviam em união através da fé no 你 Messias. 会看第一世纪这些犹太信徒跟外邦信徒，他们是合一，活出同样的信仰。 Você pode dizer amém? 阿门。 Agora eu vou parar um pouquinho aqui. 我会稍微停一下。 Ontem o nosso irmão falou sobre o arrebatamento, não foi isso? 昨天郭弟兄讲到被提的事情， Ele falou sobre o encontro com o Messias. 然后我们讲说我们跟弥赛亚的遇见， Quem gostaria de encontrar com o Messias aqui? 你有没有盼望遇见弥赛亚？ Amém? 阿门。 Amém Amém. e amém. Mas, queridos e amados irmãos, esse tempo que se passa
E como foi falado sobre o arrebatamento, os irmãos sendo retirados desse cenário, 当我们在讲说我们在等待这个载体的这个事情 a grande tribulação virá sobre a terra. 来以后会有大灾难 Nós temos a grande tribulação como 7 anos, 大灾难是7年的时间 dividida em 2 partes. 这个大灾难有上半段， Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse começo da primeira parte. 然后我要现在讲这个大灾难的上半， Eu creio que todos vocês já ouviram falar sobre o anticristo, não já? 你们已经听到关于敌基督的事情吗？ Ao ponto que as pessoas apontam, eu acho que o anticristo vai ser fulano. 有人讲说敌基督可能是谁？ Eu acho que o anticristo vai ser ciclano. 可能敌基督是那个国家的什么王还是什么总统？ Quando eu era criança, quando eu era criança, 我记得小时候的时候 teve um presidente da ex-União Soviética, 就是这个以前俄罗斯的总统， que foi o último presidente da ex-União Soviética, 另外一个总统， se chamava Mikhail Gorbachev. 你们听过这个米盖伊戈巴乔夫吗？ Eu creio que vocês já ouviram 大 falar. 家都听过了啦。 Menos os jovens, né? Eu sou tô- jovem, mas um pouquinho mais velho que você. 比你们更年轻，更年纪大一点的听懂啊？ E o Mikhail Gorbachev, ele tem um sinal aqui na testa. 你知道吗？这个米盖伊戈巴乔夫这里有一个记号， E todo mundo dizia, o Mikhail Gorbachev é o anticristo. 大家讲说，哇，这是敌基督的记号。 Coitado do Mikhail 我 Gorbachev, 说这个人很可怜啊，被人家挂 o 帽子的。 último presidente da ex-União Soviética. 过去俄罗斯的总统， Você sabe o sinal que alguém não é o anticristo? 这个有一个记号不是这个敌基督， Quando todo mundo fica especulando que ele é o anticristo. 但是很多人就在讲，哇，他可能就是敌基督。 Para que você conheça como será o anticristo, 你若要知道说敌基督的特征是什么， você não vai precisar de especulação. 你不需要在那边传讲， Você precisa das sagradas escrituras. 在那边假设你需要是神的话， Porque assim como as sagradas escrituras nos mostram as qualidades do Cristo, do Messias, 因为圣经会来描写真正的基督的特征是什么， também nos ensina como será o comportamento do anticristo. 他也会来教导我们说敌基督的行为是什么。 Então você não vai precisar de profecia extra, 你不需要别人给你一个特别的预言， ou alguém que vai dormir, tem um sonho e diz: Ah, eu já sei quem é o anticristo. 一个人睡着了，你说哇，神昨天启示我哪一个人就是敌基督， É fulano, 就是那个某某人， é aquele, 就是那一位， é este. 就是这个， Você não precisa disso. 你不需要这些东西， Cuidado com as revelações falsas. 这些都是假的启示。 Para você saber como o comportamento do anticristo será, 你知道敌基督的行为是什么吗？ estuda as sagradas escrituras. 去读圣经。 O anticristo, se ele já for nascido, se ele já for uma pessoa adulta, ele está nesse momento por trás da cortina. 如果他是一个出生的，他是一个人，他现在是在这个窗帘的后面， Não se apresentou ainda. 他还没有就是在公开的来出现， Mas o ministério dele já está atuando. 但是其实他的事工早就开始了， Porque a Bíblia diz isso. 因为神话已经讲了， O ministério que já opera. 因为他的事工已经在运作了。 Eu quero ser bem direto aqui essa manhã. 我真正希望你今天早上你 O 能， ministério que opera para atrair crianças, 很多他的事工已经在什么，在儿童中在运作了， adolescentes, 在年轻人的当中洗脑了， jovens, 年轻人、 adultos 成人， e anciões. 还是在这个年纪大的人。 Um ministério bem esquematizado, 他们已经都设计好了，已经计划的非常好了， bem organizado, 而且是非常有组织的， bem sutil 而且是好像是什么， E 不很彰显的， e estratégico. 他们是非常有策略的。 Cuidado não ser enganado, 你要小心，不要被欺骗， porque se for enganado, 因为你如果被欺骗， você não vai encontrar com o Messias verdadeiro. 你不会找到真正的弥赛亚， Vai encontrar com o enganador, 你会去遇见一个欺骗你的人， com o falso Messias. 就是一个假的弥赛亚。 Desperta, 你要兴起，你要 levanta-te 你要这个苏醒， e 站起 segue 来 a palavra de Deus. 好好的读圣经，跟随圣经。 Alinha-se com o eterno 一定要跟永生神对齐， e aumente a fé em seu Messias.
真正在这个弥赛亚里面坚定你的信心。 a saber, Yeshua, 你要知道说，这个弥赛亚耶稣 que veio como simples Yeshua ben Yosef, 哦，就是他来的一个很单纯的耶稣， mas virá poderosamente como Yeshua ben David. 他会来的像这个大卫的子孙，一个非常有能力的王。 Amém? 阿门。 Só para você entender um pouco sobre a pessoa do anticristo, 让你稍微了解敌基督的特征 ou do anti-messias, o anti-messias. 哦，就是这个敌基督， Ele será um estrategista militar. 他这是一个军事的一个策略家。 Leia o livro de Daniel e o livro de Revelação. 你看这个但以理书录跟启示录， Ele será um estrategista militar, 他是一个军事的策略家， um estrategista econômico, 他是一个经济的策略家， forte diplomático, 他是一个外交的策略家， um forte, no caso, forte diplomata em português. 就是他是一个很好的外交官啦。E alguém que terá uma influência muito grande sobre a religião. 而且他在宗教是非常有影响力的， Embora que ele não respeitará o eterno, 但是呢，他是不尊重神的， embora que ele não respeitará as religiões em si, 他也是不是尊重教会的， mas 这 as 个宗教的。 unificará. As unificará. 但是呢，他会做一个连结。 Quando eu falo sobre um forte diplomata, 我说他是一个很好的外交官。 quem não gostaria de ver a paz no mundo? Você gostaria de ver a paz no mundo? A paz. The peace in the world. 他会讲说啊，我们要使全世界和平， Todos nós gostaríamos de ver a 大 paz. 家都要促进和平啊。 Não ter guerra mais entre os países. 哦，我们希望没有战争了。 Não ter guerra mais entre as nações. 哦，这个国跟国不战争了。 Mas nenhum político poderoso no mundo de hoje consegue trazer a paz mundial. 有某一个政治家现在能带来这个全世界列国的和平吗？ Mas o anticristo, com a sua força estratégica, 然后这个敌基督他有一个策略性的能力， ele trará uma paz falsa pelo 他会 período de tempo. 他会带来一个外表中的和平，但是一个假和平。 De uma forma que ele vai também tentar enganar a Israel. 然后呢，他也借着个的假和平什么，要来欺骗以色列国。 Eu sei que quando vocês ligam a televisão, 啊，如果你在注意这个电视的新闻， passa mais notícias de Israel em relação a combate, 哎 a guerra, 你在以色列的信息就是常常就关于战争的 de choques entre Israel e os árabes. 啊，常常就是以色列人跟阿拉伯人， Não passa muitas coisas boas que há em Israel. 你不会看到媒体在报告以色列做的好的事情， Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. 但是我要跟你说， Nós judeus queremos a paz. 我们犹太人我们渴慕有和平， Israel quer a paz. 其实以色列也要和平， Porque Israel é um país desenvolvido. 因为以色列是发展的非常好的国家。先进 Israel é um país de boa tecnologia. 你知道以色列是有很好的高科技的。 Na realidade, nós não odiamos os árabes. 其实我们不厌恶这些阿拉伯人。 Então, em outras palavras, Israel quer a paz. 说另外一句说就是以色列的渴慕有和平。 Todo país organizado, todo país que é bem servido, ele não quer guerra. 一个先进的国家，一个比较好的国家，他也渴慕和平，不希望有战争。 Em outras palavras, apesar que sempre estamos preparados para uma guerra, estamos cansados de guerra. 其实以色列随时是警醒要应付一个战争，但是呢，说真的，我们已经很累。 Mas aí é onde o anticristo entra. 那哪里恩基基督 Entra na história. 就是就是这样的第一基督要介入。 Ele vai tentar fazer uma falsa paz, fará uma falsa paz periódica entre israelenses e árabes. 所以呢，他就会要提供一个假的和平， Em 在 outras, 这个以色列跟阿拉伯人之间， isso é muito sério que estou falando. 这是很严肃的问题啊。 Muitos grandes homens tentaram fazer a paz entre Israel e os árabes e não conseguiram. 你看，现在列国常常在谈论我们怎么来促进以色列人跟阿拉伯人的和平， Mas por período, 但是你看都没办法，但是会发生一个时间， o anticristo conseguirá. 但是呢，到那个一段时间，这个敌基督他会成功的。
E ele também tentará dar um grande presente à nação de Israel, 然后呢，他就会出现在这个以色列的当中， tentando providenciar o templo para Israel. 然后呢，他就提供这个最后的第3个圣殿， Porque o povo judeu em si, principalmente os judeus religiosos, eles têm uma grande esperança que o templo seja reconstruído. 因为有一群传统的犹太人不是弥赛亚的信徒，他们有个期待，就是什么重建第3个圣殿， Porque o templo significa a glória de Deus para Israel. 因为他们看圣殿是什么？是上帝的荣耀， Então existe um desejo pelo templo, 所以他们有渴慕建第3个殿。 que hoje, 今天 no lugar do antigo templo, 就是在这个过去被毁的圣殿的地方， na área do antigo templo, está o domo da rocha e a mesquita de Omar. 哎，现在是什么？现在就是那一个石头，现在是那一个回教徒的这个殿。 Em 2016, 在2016， nós estávamos ensinando esse mesmo assunto 哎，我们在研究一个题目， perto da mesquita de Omar. 我们就在那一个回教徒的殿的旁边， E os muçulmanos 那些回教徒 colocaram a gente para correr, lembra? 我们在那边研究的时候就把我们赶走啊。 Tiraram a gente, porque a gente estava falando, né, que aquele lugar foi o lugar, né, do antigo templo de Salomão. 因为我们现在讲的这里就是以前建所罗门圣殿的地方 E claro, e do segundo templo também. 也是第2个殿的地方。 Então há um desejo pelo templo. 所以这些传统的犹太人，他们在渴慕建第3个圣殿。 E o anticristo ele vai tentar realizar esse projeto da construção do templo sem ferir os árabes. 然后呢，这个敌基督很聪明啊，他不会去冒犯这些回教徒呢，而且帮忙这些传统犹太人来建第3个殿的。 A ideia aparentemente é boa, né? 你看，这个意见好像很好 Oh, como ele é bonzinho, quer construir o templo para os judeus, 哦，他帮忙犹太人盖殿的 para a gente adorar o eterno lá dentro. 哦，让我们能在圣殿来敬拜永生神呐、 Mas a intenção 其实他的目的， é que os judeus adorem a pessoa do anticristo. 其实他的目的是要犹太人来敬拜敌基督， E os judeus não podem adorar outro Deus. 但是呢，犹太人不会去敬拜敌 Não 基督 pode 的， seguir os deuses alheios. 他不能去拜这个别神。 Quando você tem o eterno no coração, 因为当你有永生神在你的心中， você não pode procurar outros 你 deuses. 不会再去敬拜其他的神。 Lembra quando a gente diz Shema Israel? 哎，当我们在讲说，哎呀，听啊，以色列人， Shema Israel, 说听啊，以色列人， Adonai Eloheinu, 你的主他是神， Adonai Echad. Adonai é único, Adonai é 你的神，你的主是独一真神。 Quando o anticristo quererá ser adorado pelos judeus, 当这个敌基督他渴慕被犹太人来敬拜的时候， e os judeus não aceitarem, 犹太人不会接受的， quebrará a aliança. 他就会来这个断绝这个盟约。 Ontem o nosso irmão Jerry falou sobre a decadência econômica. 昨天郭弟兄有讲到这个经济的衰败， O anticristo vai tentar resolver a decadência 你 econômica. 知道吗？敌基督他要来解决经济衰败的问题， Mas tudo é por um período de tempo. 但是呢，只是一个很短的时段。 Toda essa queda econômica das nações que estão havendo é para um propósito. para um propósito. 你会看到现在世界全球经济的衰败，就是为了准备给敌基督来。 Para que o anticristo surja como aquele que tem a solução para tudo. 那这个要什么？就是要预备这个环境，给这个敌基督来给一个假的解决方案。 Para que as nações o vejam como a solução. 那列国就看到哇，敌基督就是我们解决的方案。 Deixa eu só lhe advertir uma coisa contra o ministério do anticristo em nossa época. 你会看到现在的有一些例子，就是说敌基督已经在我们当中的事工。 Não veja solução em homem nenhum da terra. 我要跟你说，你永远不要在你生命的问题找世界的人来解决你的问题。 Nunca diga, esse homem tem a solução para tudo. 有人说这个人能解决你的问题，不要相信。
Esse novo presidente, não estou falando do Brasil, em termos geral, 我不是讲巴西，我说全世界。这个总统会带来我们国家的解决问题。 tem a solução para tudo. 他会解决你一切的问题。 Só quem tem a solução para tudo é o Messias. 只有弥赛亚，他真正我们的耶稣，给你真正的解决你生命中一切的问题。 Porque ele fez a vontade do Pai. 因为他遵行父的旨意， Ele é o varão perfeito de Deus. 他就是一个有充满身量的基督。 Só ele poderá fazer um governo 100%. 他只有他的果是100%无穷尽的。 Então aumente a sua esperança na vinda do Messias. 所以你要加添你的盼望在谁？在弥赛亚里面。 Yeshua ben David, 这是大卫的子孙耶稣基督， que em breve voltará. 他很快就要再来了。 Quem pode dizer amém? 说阿门。 O anticristo ele vai ser um grande estrategista militar. 他是一个军事的大策略家， Ele vai trabalhar o setor militar das nações. 他会在列国当中来真正来主导军事。 Essa disputa militar que há entre as nações, 你看这个军事征战列国的征战， ele também vai tentar resolver. 他也是要来解决。 Mas a metade do período de 7 anos, 这个大灾难的前半， os 这个 3 一半 anos e meio, 就是前三年半 vai ser assinalado 会签一个约， com a quebra de acordo de paz com Israel. 就是有一个跟以色列的和平的签约。 Após a quebra do acordo de paz com Israel, 但3年半的时候，他就会毁约， o anticristo vai perseguir Israel ferozmente. 然后呢，这个敌基督会很不高兴，他就会来很强的逼迫犹太人， Perseguirá Israel de uma forma terrível. 一个很强的逼迫。 Onde tiver judeu, vai chegar junto para perseguir. 他只要找到犹太人，他就是可能就是会来逼迫杀害 Perseguirão os santos do Eterno. 啊。 Perseguirão os santos do Eterno. 他会来这样的逼迫永生神的这些的圣徒。 Também no período da grande tribulação haverá salvação para muitas pessoas das nações. 但是呢，在这个大灾难的时候，也会有列国当中很多人有可能得救。 Mas aqueles que aceitarem, não vai ser como vocês assim tranquilamente que estão aqui, serão tremendamente perseguidos. 在大灾难呢，可以信耶稣的人，他们是会经过很大的苦难，不是像我们坐在这里那么舒适的啊。 Então eu quero fazer uma pergunta a vocês. 我来问你们， Quer se preparar agora ou depois? 你现在准备好要背题？ Então diga agora. Então, assim explica direito, né? Ser preparado para ser arrebatado, não passar pelo grito de tribulação, não é isso? 你现在准备好大灾难没来你就背题了，还是你现在不幸在大灾难很痛苦的时候来经过？你要准备现在还是以后才准备？ Os irmãos entenderam? Amém? Então é bom estar preparado, né, para receber o Senhor e não passar por esse período. 你现在准备好，你就不需要经过。 Amém? Agora Amém. só 5 minutinhos para fechar essa primeira mensagem. 在5分钟我就会解决。 Essa segunda parte, os 3 anos e meio, 第二阶段大灾难的时候， ela vai encerrar-se 它会结束， com as nações cercando a nação de Israel. 最后就是列国要联合来攻击以色列， Israel vai ser cercado 然后他就是以色列会被包围起来， e não terá apoio de outra nação. 然后没有一个国家会来支持以色列的。 Hoje, Israel tem um apoio muito grande dos Estados Unidos. 今天你看呢，这个美国是大量的支持以色列， Mas naquele dia, 但是到最后， os Estados Unidos não vai poder ajudar Israel. 美国不会再帮助以色列了。 Nosso país tem um exército muito forte. 我们的国家有很强的军队， A Força Aérea de Israel é uma das melhores forças aéreas do mundo. 我们的空军是可以说全世界最优良的。 O Serviço Secreto de Israel é um dos melhores serviços secretos do mundo. 我们的这个秘密的事工也是最聪明的。 O nosso exército é um dos mais bem treinados do mundo. 我们的军队是训练最好的， Somos treinados para enfrentar a morte. 我们是被训练是要面对死亡的。 Porém, o exército de Israel não vai estar pronto para vencer, porque são muitas nações e muitas armas cercando a Israel naquele dia. 但是它的规模太小，当列国包围它的时候，它真正没有能力。 Israel vai começar a clamar forte ao Eterno. 那时候以色列就会真心全心呼求弥赛亚。
vai começar a pedir ao Eterno que envie o Messias. 他会说：“永生神啊，赶快差派弥赛亚来。” Vai começar a chorar para que o Messias possa vir para os livrar. 所以他们已经会很强烈的估计说，一定要来拯救我们弥赛亚。 Vocês já viram falar sobre o Armagedon? 你们知道看的这个亚玛 Apocalipse 16:16. 亚玛什么盾这个？亚米米哈米吉多顿，临时记不起来。 No problem, no problem. Então, vocês já leram sobre isso, eu creio que vocês já ouviram falar. 这就是最后战争的地方， Israel será tremendamente cercado, 列国会包围要来攻打以色列。 será tremendamente pressionado pelas nações. 哇，这个列国要来压制他。 Vocês lembram que tem uma foto minha ontem aqui no PowerPoint, eu apontando assim para Jerusalém? 你记得吗？我昨天有一个相片是在向这个圣殿的地方指的。 Ali eu estou no Ar Azeitim, no Monte das Oliveiras. 我在的地方是这个，不是这个橄榄山。não, pode continuar. Mas uma coisa gloriosa vai acontecer. 但是一个荣耀的事情会发生， Gostaria que você prestasse bem atenção. 你要很注意。 Você lembra de José quando revelou para os seus irmãos 你记得吗？约瑟他为他的弟兄们祷告的时候， a identidade dele? 就是说他承认他是在他弟兄面前承认他是约瑟的时候， De repente, uma glória vai descendo dos céus. 有一个荣耀从天上就这样来发出来， Homem acompanhado 啊， com o seu povo também, 就像好像这个有人就在他们的 com 百 seus 姓， exércitos. 就好像就是一个军队。 E aquele homem vai descendo sobre o Monte das Oliveiras. peraí, eu não estou entendendo. O homem vai descendo sobre o Monte das Oliveiras. On the Mount of Olives. Você falou o anterior o quê? Jesus? É, o homem, Yeshua, vai descendo sobre o Monte das Oliveiras. 他说耶稣会再从这个橄榄山从那边回来。 As autoridades de Israel vão se aproximar do monte. 那很多人就会到这个橄榄山，这些执政掌权者会到橄榄山。 Os nossos irmãos vão se aproximar do monte. 那我们这些的弟兄就会到这个橄榄山上， E vão se aproximar daquele homem. 然后就会去那里来接近这个人。 E quando se aproximar, naquele momento de glória, 那个耶稣再来那个荣耀的时刻， que forem aproximar-se daquele que é o verdadeiro Messias, 就是那一个真正的弥赛亚回来的时候， que olharem para ele 那看见他的人， e perguntarem quem ele é, e perguntarem quem ele é. 然后问说你是谁？ Eu sou Yeshua, 耶稣说：“我就是弥赛亚， que me crucificaram no passado. 就是在过去我在十字架上为你们死的。 Olha para as marcas, 你看我的手， olha para cá. 看我的这个记号， Eu sou Yeshua, o vosso irmão. 我就是你们的弟兄这个弥赛亚。 Vocês lembram de José? Quando ele apareceu, né, quando ele tirou os seus acessórios de autoridade egípcia, 就是像这个约瑟跟这个他的弟兄承认的时候，他将的衣服拿掉的时候，他就看到他就是约瑟。 o que foi que José disse para os seus irmãos? 那约瑟对他的弟兄讲什么？ Eu sou José, o vosso irmão. 他说：“我就是你们的弟兄约瑟。” Assim Yeshua fará no Monte das Oliveiras. 耶稣回来的时候，也就是说，我就是你们的弟兄耶稣弥赛亚。 Eu sou Yeshua, o vosso irmão. 我就是弥赛亚，你们的弟兄。 Vai haver choro, 哇，很多人会哭， mas também vai haver alegria. 但是会带来很大的喜乐。 E o Messias vencerá o exército do anticristo. 然后这个弥赛亚要打败敌基督的全部的军队， E assim ele instalará o seu reino. 然后加上设立他的国度在地上。 Quem pode dar glória ao eterno? 我们说荣耀神， Quem pode dizer se o Messias vem? 他说弥赛亚要来， Yeshua vem. 弥赛亚再来。 Yeshua está voltando. 这个耶稣已经快再来了。 Glorifica o nome do eterno essa manhã. 我们真的要来荣耀我们的神。 Aqueça sua fé na presença do eterno essa 你 manhã. 要在永生神里面来火热你的信心。 Que a esperança na volta de Yeshua possa aumentar em seu coração. 在你的心中充满耶稣再来的盼望。
Que você possa sair dessa conferência 你从这里出去的时候， com a sua esperança reavivada. 你的这个盼望是更新的。 E se a sua esperança já morreu, 如果你已经失去盼望了， ressuscita a tua 今 esperança, 天要复活， porque Yeshua está voltando. 因为弥赛亚要回来。 Agradeça essa primeira oportunidade. 你要感谢神给你这个机会， Em nome de Yeshua, 奉耶稣的名， o Rei de Israel 以色列的王 e o Salvador do mundo. 是全世界的救主。 Amém. 阿门，哈利路亚，哈利路亚。